Fala galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de religião, ética e filosofia. Mas antes de adentrarmos ao nosso conteúdo da nossa aula de hoje, eu queria dar a vocês algumas dicas para esse processo que nós estamos vivendo de estudos remotos, em casa. Bom, às vezes estamos em casa e a nossa mente ela não entende que nós estamos ali também para fazer algumas atividades, como é a realidade de vocês. Pois bem, é possível que vocês já estejam fazendo isso, mas é bom sempre lembrar. Em primeiro lugar, ou a primeira dica que eu quero dar para vocês, é que vocês criem uma rotina de horários fixos para estudos, sobretudo os estudos que nós estamos disponibilizando para vocês através desses vídeos e dessas aulas. Então é importante que vocês tenham um horário no dia e que todo dia vocês marquem aquele horário. Por exemplo, como o da escola. Vocês acordam, vêm à escola de 7 horas e saem às 11h30 todos os dias. Façam isso em casa porque vai ajudar vocês. Escolham um horário em que você esteja mais disposto. Não vá estudar com sono ou naquele horário que você não tem muita disposição. Mas também não é para dormir o dia todo, hein, gente? A segunda dica que eu dou para vocês é procurar um espaço adequado na sua casa ou onde você estuda. O que significa dizer procurar um espaço adequado? Primeiro, um espaço em que você não seja interrompido durante esse tempo de aula que você estabeleceu fixamente todos os dias. Espaço adequado significa que você procure um espaço livre das distrações, por exemplo, da distração da cama, da distração da televisão ou da geladeira. Um espaço em que você não seja estimulado ao contrário daquilo que você está fazendo, que é estudar. Ok? Escolheu esse espaço adequado, é importante que você também elimine as distrações do celular. Ou seja, proibir o celular. Se você não estiver usando o seu celular para acessar esses vídeos e essas aulas, é importante que você coloque ele no silencioso e coloque lá na sua última gaveta, para que você se esqueça dele e não fique buscando mensagens no WhatsApp, olhando o Instagram, de maneira que prejudique a vocês nesse processo de aprendizagem à distância. A quarta dica é pausar esses vídeos. Uma vez que a nossa metodologia está sendo a partir de vídeos pré-gravados, é importante que você crie o hábito de parar os vídeos. Quando, professor? Quando vou fazer isso, Wilson? Por exemplo, quando vocês tiverem acesso a um conceito, algo que os professores falem que chama a sua atenção, que seja importante anotar, você para o vídeo, reflete sobre aquilo e volta a estudá-lo novamente. Ok? Faz isso e vamos junto aí superar esse momento difícil com a graça do nosso bom Deus. Pois bem, na aula passada, o nosso objetivo era trazer à memória de vocês todos aqueles conteúdos que nós tivemos a oportunidade de ver no nosso pouco tempo de sala de aula. Vocês conseguiram relembrar? Trouxeram à memória tudo aquilo que nós estudamos? Bom, se você não conseguiu fazer isso ainda, se você não conseguiu acessar esses conhecimentos que nós já passamos para vocês, eu sugiro que você dê uma pausa nesse vídeo e volte para um vídeo anterior. Faz lá aquele resumo, aquela revisão dos conteúdos, pega o livro, lê o conteúdo anterior, acessa as anotações que você fez no caderno e depois que você tiver com tudo isso fresquinho na memória, volta para cá e dá continuidade à nossa aula. Porque na aula de hoje nós vamos falar sobre a filosofia moderna. Bom, você se lembra que o conteúdo que nós exploramos nas aulas anteriores, ele diz respeito a um outro período da filosofia. Se você lembrar do gráfico que nós construímos em sala de aula, você vai entender bem isso. Então vem comigo aqui no quadro. Que se dá o início da filosofia. Nós vimos que antes do início da filosofia havia uma outra maneira predominante de conhecer a respeito do mundo. Na Grécia, provavelmente no século 7 ou 6. Depois nós vimos que nós temos um filósofo importante, que é Sócrates,
que marca o período pré-socrático de filósofos que veio antes dele e pós-socráticos de filósofos que vieram depois de Sócrates. Bom, depois desse grande período de filosofia grega, romana, no período antigo, nós vamos ter aqui um outro período da filosofia muito importante, infelizmente muito rejeitado pelos filósofos e pela filosofia, que é o período da Idade Média. Responde para mim, quem são os dois filósofos que se destacam nesse período da Idade Média? Agostinho e São Tomás de Aquino. Muito bem, foram esses assuntos que nós tratamos. O que é que está acontecendo na filosofia na Idade Média? Bom, a Idade Média, ela é sobretudo uma construção da filosofia também dentro do pensamento cristão, uma vez que pressupõe-se que todo conhecimento que nós temos a respeito do mundo, ele depende essencialmente de um conhecimento prévio a respeito de Deus. Ou seja, a existência de Deus, ela é importante para nós conhecermos a respeito das coisas. É por isso que há uma forte ênfase desses filósofos na Idade Média da fé e da razão. São dois elementos que, ao contrário do que vimos, pelo menos nesses filósofos, elas não se opõem entre si. Não devemos escolher uma coisa ou outra. Nós podemos perfeitamente abraçar as duas, porque onde a razão ela não consegue chegar, a fé nos dá esse caminho. Ok? Pois bem, a partir desse período da Idade Média, da filosofia, nós vamos ter um outro período. É o período moderno, que é o que nós vamos trabalhar aqui. Então faz o seguinte, para um pouquinho, eu preciso que você pegue os seus materiais, livro didático, caderno, caneta, rascunho, para fazer as anotações. Aliás, lembra do que nós sempre falamos em sala de aula. É importante você fazer as anotações daquilo que nós estamos falando e daquilo que nós estamos escrevendo. Importante porque você pode acessar facilmente esse conteúdo, sobretudo quando for estudar para uma prova, para um trabalho. Então, anotem, parem os vídeos, como eu já falei, e façam as anotações de vocês. Abre lá o teu livro, na página 398 a 405, que é daí que nós vamos partir hoje na nossa aula para estudar sobre a filosofia no período moderno. Pois bem, é importante quando nós estudamos filosofia ou qualquer outra ciência, nós contextualizarmos esse conhecimento, entendermos o que estava acontecendo e qual era o contexto. Bom, nós já demos aqui um exemplo de fazer esse gráfico histórico, mas agora é importante nós localizarmos esse período dentro do tempo e do espaço. Para isso, vamos aqui comigo. A filosofia moderna, ela se desenvolveu durante os séculos XV e século XVI. Bom, nós aqui localizamos ela no tempo, certo? Mas o que é que estava acontecendo no espaço? O que foi ou quais foram os elementos que contribuíram para essa mudança de pensamento, para essa mudança de ideias? Bom, nós temos aqui algumas coisas, alguns acontecimentos marcantes que de uma forma ou de outra contribuíram para o surgimento dessa filosofia na Idade Moderna. O primeiro acontecimento é o surgimento e o desenvolvimento de uma classe chamada burgueses. Vocês devem estudar isso em história, mas eu lembro a vocês que essa classe que se desenvolve aqui de burgueses, ela acaba contribuindo e financiando essas pesquisas desenvolvidas a partir desse período histórico. Uma outra é a Revolução Comercial. O comércio ele começa a expandir, a ter outras características, e aí as pessoas começam a ter outros pensamentos. Com a Revolução Comercial, o surgimento e a expansão do comércio, nós também vamos ter um período marcado pelo capitalismo. Então, todos esses acontecimentos
eles não acontecem de maneira neutra no espaço. Eles têm um propósito, eles estão contribuindo com algo ou ele é o resultado de alguma coisa. Um outro acontecimento que surge nesse período muito importante é a Reforma Protestante. Nós vamos perceber que há um grupo de pessoas, e aqui eu trago à memória de vocês, diferentes, não dos nossos professores de história aqui, mas de outros professores de história, vão olhar para esse movimento aqui e dizer que esse é um movimento puramente político. Bom, é importante dizer que nada acontece desassociado do seu contexto, do seu período histórico, mas a ênfase desse processo aqui de reforma protestante é um processo religioso, certo? E que tem suas implicações na sociedade, porque ele acontece dentro da sociedade, ele não acontece de maneira neutra. Então, de alguma forma, com uma outra maneira de pensar a respeito da religião dominante da época, vai também trazer uma outra maneira de pensar a respeito da ética, da filosofia, a respeito da política, da sociedade e um monte de coisa. Mas a Reforma Protestante é outro acontecimento que surge na época. E um outro que também quero destacar aqui são as navegações. Por quê? Com as navegações, as pessoas começaram a explorar outros ambientes, outros territórios, e com isso conhecer outras culturas, conhecer outras maneiras de pensar o mundo. E aqui também é um momento importante, porque não vai haver mais uma centralidade de poder em um rei apenas a partir de Roma, mas cada cidade-estado, cada país vai ter agora a sua independência, a sua maneira própria de governo, maneira própria de pensar, e tudo isso aqui está dentro desse contexto do período histórico. Pois bem, deixe-me abrir um parênteses aqui para falar algo importante para você que pensa a respeito da filosofia. Algumas pessoas, eles acabam olhando para a Idade Média e para o período filosófico da Idade Média com um certo preconceito, sobretudo, penso eu, por causa do cristianismo. Eles acreditam e chamam aquele período da história de Idade das Trevas, em oposição ao período moderno que eles chamam de Idade das Luzes. Bom, é interessante perceber que o período das luzes eles proporcionaram muitos conflitos, e talvez não seja muito bem o período da luz, mas talvez um período escuro da nossa história que mais na frente ocasionou em guerras, em conflitos étnicos e políticos. É só um parênteses para você pensar que aquele período histórico que nós estudamos anterior ao moderno, ele também tem importância no seu lugar onde ele foi inserido, e certamente ele tem consequências posteriormente. Pois bem, mas quais são as características marcantes desse primeiro período? Bom, nós temos aqui alguma que vocês já devem conhecer estudando em outras disciplinas. Antropocentrismo, que é a valorização do homem. Nós vamos ter no período moderno uma valorização maior do homem. O homem vai ser colocado no centro, e aquela ideia de Deus que no período antigo se tinha, ela vai ser um pouco excluída. Nós vamos ter um espaço para a dúvida. As pessoas vai duvidar mais dos conhecimentos, vai adotar uma postura mais crítica a respeito daquilo que chega até elas. E nós vamos também ter aqui uma característica forte, que é do racionalismo em oposição à fé. Ou seja, nós vamos ter aqui nesse período uma ênfase da razão, e a fé vai ser colocada de lado. Bom, eu, como sou um ser pensante e tenho a minha capacidade que me foi dada por Deus, eu concluo o seguinte: aquela falsa história de uma briga entre fé e razão, que as pessoas apontam dentro da Idade Média, e que nós vimos aqui que os filósofos e os mais importantes que existiram dentro daquele período, eles ensinaram exatamente o contrário. Ela me parece que acontece aqui. Bom, enquanto os filósofos do período da Idade Média, eles
admitem que a razão é importante, mas ela tem o seu limite, e daí, quando a razão não alcança algo, a fé entra em campo. Parece que no período moderno não vai haver isso. Eles vão rejeitar a fé, como a razão não foi rejeitada na Idade Média, e agora vão dar espaço à racionalidade, ao pensamento. Essa é uma dessas características. Pois bem, a modernidade vai exigir um saber ativo, que espera a iluminação da razão para encontrar o conhecimento. Percebam que essa ênfase aqui do saber ativo. Portanto, por causa disso, a filosofia ela deixa de servir a teologia e passa a servir o homem. Uma vez que o homem está no centro e agora a fé ela é rejeitada, dando lugar somente à razão, a filosofia, que antes era uma das ferramentas que contribuíam para o conhecimento a respeito de Deus e a respeito de todas as outras coisas, ela deixa esse papel e passa agora a só servir ao homem, porque o homem é que está no centro. Bom, também dentro desse período moderno vai existir um outro movimento que não está desassociado da modernidade, mas que está dentro da modernidade e traz em si características da modernidade. Que movimento é esse? O renascimento. E renascimento de quê? O que é que as pessoas estavam renascendo? Bom, dizem que há um renascimento dos valores, das ideias e dos pensamentos gregos, ou seja, aquela filosofia antiga, lá do período de Sócrates, Platão e Aristóteles, está sendo agora resgatado, renascido, como está sendo dito no nosso livro. Quais são, portanto, as principais características do renascimento? Você vai perceber que, dentre essas características do renascimento, elas estão presentes naquelas características que nós falamos da modernidade. Porque lembre-se, o renascimento é um movimento que acontece dentro desse período histórico moderno. Então, quais são essas características? O racionalismo, a razão toma lugar de destaque nas discussões filosóficas, científicas. O antropocentrismo, o homem se encontra no centro dos debates da cultura, da arte, e aí se abandona um pouco aquela expressão artística que revela a beleza de Deus, a beleza do Evangelho, a beleza que está revelada na Bíblia, e passa-se a um período artístico mais focalizado no homem. O universalismo, os horizontes geográficos se expandem, sobretudo por aquilo que eu falei, das navegações, da expansão territorial dos estados, da autonomia de cada estado agora de ter o seu próprio rei. Nós vamos ter também naturalismo, onde a natureza ela também é valorizada, e aqui nesse sentido, contrariando um pouquinho o que eu falei agora há pouco, há uma sutil característica de obras como Leonardo da Vinci e outros que vão surgindo, refletindo essa naturalidade. Nós temos o individualismo, a valorização do talento e do trabalho individual de cada artista, de cada poeta, de cada trabalhador. E nós vamos ter um humanismo, a valorização da pessoa, do indivíduo em si. Observe, eles estão olhando agora somente para o homem e a sua relação com a sociedade. Temos um outro acontecimento, um outro movimento que também está dentro do período moderno e que acaba também contribuindo com o pensamento da filosofia que surgiu nesse período, que é a revolução científica. A ciência também ganhou autonomia da filosofia, busca por um método, ou seja, a partir dessa revolução científica, a ciência ela é também ligada, unida à filosofia. Aquilo que antes aquilo que antes estava unido, a filosofia também explorava o campo científico, agora não. Agora a ciência ela vai trabalhar por si própria, com suas próprias pernas, de maneira autônoma, na busca de um método científico e experimental para se alcançar esse conhecimento. Bom, eu falei anteriormente que há essa união entre as duas coisas, porque me parece que a partir daqui
a filosofia ela também será uma forma de trabalhar a ciência ou o conhecimento científico. O principal personagem desse movimento é Galileu Galilei. Por quê? Porque ele acaba aplicando um método experimental. Ele pega esse método criado de experimentar as coisas, de analisar as coisas cientificamente e empiricamente e acaba utilizando. Por isso ele fica marcado nesse momento. Mas vem aqui para uma curiosidade. Você sabia que esse personagem, Galileu, aprimorou o telescópio e foi o primeiro a utilizá-lo para fazer observações astronômicas ou do espaço? Esse objeto ajudou os filósofos a observar o espaço e a chegar à conclusão que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol, e que a Terra girava em torno do Sol e em torno de si mesmo. É só uma curiosidade que talvez vocês já devam ter estudado em outras disciplinas e que está também conectado ao pensamento da filosofia. Mas quem são os protagonistas desse período? Ou os filósofos que tentaram desenvolver esse período da filosofia e do pensamento? O primeiro filósofo que nós vamos ver hoje é sobre René Descartes. E René Descartes ele é conhecido pela expressão no seu livro Discurso do Método, penso, logo existo. Bom, o que significa isso? Significa que o pensamento é a condição para a existência. Observe, eles estão num contexto em que o homem está no centro das coisas, em que há uma relação da ciência, da filosofia com o humanismo. Então, o pensamento é a condição para a existência. E é esse pensamento que é utilizado, é essa razão que é utilizada para explorar esses conteúdos. Bom, a respeito do método que foi criado por Descartes. Por qual razão Descartes desenvolveu um método filosófico dentro desse período da filosofia? Para encontrar uma verdade que esteja longe da dúvida. Olha só que interessante. Desde a antiguidade, os filósofos antigos, há sempre uma busca por esse verdadeiro conhecimento, por essa verdade objetiva, por essa verdade absoluta. E os filósofos eles também criaram métodos para poder alcançar esta verdade, para se afastar dos erros, das dúvidas e ter acesso a esse conhecimento verdadeiro, esse conhecimento absoluto. Descartes, portanto, propôs um método para resolver um problema filosófico. Que problema era esse? Chegar a uma verdade absoluta que resistisse a todas as provas de dúvida. Bom, se vocês perceberem, nós vamos ver como é que ele faz isso. Ele cria um método e dentro do método de Descartes, que é o método cartesiano, ele estabelece 4 passos para eliminar essa dúvida e chegar nesse conhecimento verdadeiro, absoluto. Bom, antes de falarmos desse método, é importante eu destacar uma coisa aqui para vocês. Descartes, além de filósofo, ele também era matemático. Como matemático, ele tentou aplicar o método da matemática dentro desse método filosófico para buscar esse pensamento lógico e objetivo. Então, qual é o primeiro passo dessa metodologia cartesiana? O primeiro passo é nunca aceitar coisa alguma como verdadeira sem que a conhecesse evidentemente como tal. Ou seja, para Descartes, ele nunca daria um conceito a respeito de uma coisa sem que ele pudesse provar que esta coisa é evidentemente verdadeira como disse. Então, o segundo passo de Descartes era dividir cada uma das dificuldades. Ou seja, ele olhava para o seu problema, ele não aceitava aquele problema até que se provasse que aquele problema é verdadeiro, como ele diz, mas ele destrinchava, ele diluía esse problema em várias partes, de maneira que as dificuldades pudessem ser diminuídas e ele pudesse, de maneira mais objetiva, explorar essas dificuldades para conhecê-las. O terceiro passo
era ordenar os pensamentos, começando pelos objetos mais simples até os mais compostos, como em uma escada que eu coloquei aqui no exemplo. Bom, primeiro ele dilui essas dificuldades e depois ele vai reconstruindo, mas começando daqueles pensamentos, daquelas ideias mais simples, mais fáceis de acessar, até as mais complexas, como em uma escada, degrau por degrau. O quarto passo, portanto, era fazer em tudo enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu, diz Descartes, tivesse certeza de nada omitir. Bom, ele fazia uma revisão geral. Ele, depois de fazer esses 3 passos, ele colocava tudo de novo em enumerações, ele enumerava cada uma de suas dificuldades, daquela construção que ele fez, para que ele tivesse a certeza de que ele não omitiu nada, de que não ficou nada de fora e que esse conhecimento, o resultado dessa pesquisa, ela é uma pesquisa objetiva e absoluta, longe de dúvidas, como era o propósito dele alcançar. Bem, Descartes também, eu destaco aqui para vocês, que ele criou um método para provar a existência de Deus. E que método, ou como se dava esse método? Primeiro, ele dizia assim: aquilo que é finito não pode criar um ser infinito. Ou seja, uma vez que o homem é finito, ele não pode criar na sua mente uma ideia infinita. E aquilo que é imperfeito, como apontando para o homem, não pode criar aquilo que é perfeito. O segundo passo, ele dizia o seguinte: o ser humano tem em si a ideia de perfeição e infinitude. Ou seja, aquilo que é finito, o homem não pode criar aquilo que é infinito, Deus. Aquilo que é imperfeito, o homem não pode criar aquilo que é perfeito, Deus. Mas Descartes ele faz uma observação importante. Ele diz que o ser humano ele traz gravado em si mesmo, no seu coração, na sua consciência, uma ideia de perfeição, uma ideia de algo infinito, da qual ele busca constantemente conhecer. Qual é a conclusão então do filósofo? Logo, ela foi criada por um ser perfeito. Se nós temos essa ideia, essa noção de perfeição, infinitude dentro de nós, essa perfeição, infinitude, só pode ter sido criada por um ser perfeito, porque aquilo que é imperfeito não pode criar o que é perfeito. Logo, a conclusão dele é que esse ser infinito e perfeito é Deus. Ou seja, conclusão, resumo de tudo, para Descartes, Deus existe. Bom, deixando um pouco Descartes de lado, com a sua tentativa de eliminar a ilusão do pensamento e chegar a uma verdade objetiva, nós vamos ter agora Thomas Hobbes, que também é um filósofo desse período, mas agora conhecido como um filósofo empirista, porque para esse filósofo o conhecimento ele vai ter origem na experiência. Ele vai submeter agora o conhecimento a um processo experimental para se alcançar o que se deseja. Não há nada em nossa mente, diz esse filósofo, que não tenha sido gerado, ao menos parcialmente, pelas percepções dos sentidos. Agora, com esses filósofos empiristas, nós vamos ter uma ênfase no processo experimental. E por isso, a afirmação de Thomas é que nossa mente não tem nada nela que não tenha sido gerado por aquilo que nós sentimos o cheiro, ouvimos, por aquilo que nós vemos ou por aquilo que nós absorvemos. Portanto, a conclusão é que, para Thomas Hobbes, o indivíduo ele adquire essas ideias, esse conhecimento e esse pensamento de maneira experimental através dos sentidos, pelas percepções dos sentidos. O indivíduo nasce e no contato com a sociedade, com o mundo, ele vai construindo esses pensamentos, essas percepções e assim construindo as suas ideias. Nós temos um outro filósofo que é o John Locke. John Locke também é um filósofo que está dentro desse período científico, desse período de renascimento. Para John Locke,
Um pouco parecido com o anterior, Thomas Hobbes, a mente é como uma folha em branco, ou seja, ele vai trabalhar aqui a ideia de tábua rasa. E o que é essa tábua rasa? Observe aí comigo, acompanhe comigo a leitura que nós temos no nosso livro, na página de número 405. Você sabe o que é uma tábua rasa? Com a mesma função de uma folha de papel, utiliza-se um objeto de madeira, uma tábua, coberta por uma fina camada de cera, usada na Roma antiga, com a finalidade de escrever. A escrita era feita com uma espécie de estilete, com a qual fazia-se inscrições por cima da cera. O curioso é que era possível apagar as inscrições feitas passando uma pequena camada de cera por cima daquela que havia sido usada. Bom, John Locke ele vai nos dizer que a mente do ser humano, a qual ele adquire todo esse conhecimento racional, é como essa tábua rasa, ou como uma folha de papel em branco, uma chamequinha, melhor dizendo, para que vocês entendam. E para ele, a experiência sensível determinará os conteúdos que serão escritos nessa folha. Ou seja, para John Locke, à medida que nós vamos tendo contato com a sociedade, com as pessoas, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos familiares, nós vamos construindo esse conhecimento. E parece que aqui nós temos um erro gravíssimo de antropologia a respeito do homem, ou do estudo a respeito da natureza humana. Porque me parece que, embora as experiências que nós temos com nossos parentes, com as pessoas na sociedade, ela tenha implicações no nosso comportamento, na nossa maneira de enxergar as coisas, mas me parece que o homem ele não nasce de maneira neutra. Ele não nasce com o seu coração em branco. A Bíblia nos diz que o homem ele já nasce predisposto para o mal. Então, as ações do homem, tudo aquilo que ele pensa, que ele fala, são predispostas por uma natureza que ele herda em seu nascimento e que impulsiona ele a fazer tudo aquilo que ele faz. Bom, é só um parênteses para entendermos que nós não precisamos acreditar nos filósofos só porque são filósofos, mas que nós podemos e nós precisamos raciocinar e utilizar a capacidade da nossa mente que Deus nos deu. Por fim, ele vai dividir essa experiência em experiência externa e experiência interna. Observe comigo. A experiência ocorre de dois modos diferentes, externa e internamente. Portanto, Locke defende que a ideia de experiência interna é a reflexão que está unicamente fundamentada na mente, no pensamento. A experiência externa, por sua vez, se refere às sensações, aquilo que nós vemos, que nós pegamos, que nós escutamos, o contato que nós temos com as pessoas. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, bola em uma forma de chegar até nós, no Instagram ou de qualquer outra forma, mas note aqui, nós temos uma atividade que eu deixo para vocês, que é a atividade da página 402 e 403. Ler um trecho do livro Discurso do Método, que está lá no seu livro, de Descartes, e depois responder as questões que está lá propostas sobre ele. Na próxima aula, nós vamos retomar esse conteúdo a partir da correção desse exercício e avançar um pouco mais nos nossos conhecimentos. Bem, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Bons estudos para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.